Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma sexta-feira, começo de um final de semana. Vamos todo mundo para a igreja nesse final de semana, vamos? Vamos todo mundo para a igreja, guardar o sábado, ir para a igreja no domingo, hein? Vamos começar a obedecer os 10 mandamentos. Jesus não quebrou o sábado, não. É que naquela época eles eram muito rigorosos. A religião tinha se tornado, sabe, aquela religião estreita, sem necessidade. Então havia muitos regulamentos que não estavam no Pentateuco, mas que eles implantaram, porque queriam fazer as pessoas obedecerem e exageravam, entendeu? Mesma coisa aconteceu no Brasil na época da renovação espiritual. Tinha pastor que media o tamanho da saia da pessoa. Então era a mesma coisa, mesma coisa. Desde quando você não podia, com a sua boca, com a sua palavra, curar alguém, como Jesus fez? Ele nem tocou na pessoa, ele só falava. E não podia curar no sábado? Precisa medir a saia da irmã ou o tamanho do cabelo? Né? As mesmas regras sem necessidade também eram implantadas em Israel. E o que Jesus fez foi dizer para eles: isso não precisa, é exagero. Mas tinham como quebrar a lei também, como eles quebravam, né? Porque se uma ovelha era perdida no dia de sábado, eles iam lá buscar a ovelha, não iam? Pois é. E era essa hipocrisia que Jesus condenava. Mas ele guardou o sábado. Estou aqui observando lá em Israel a preparação do grande Shabat, que vai ser esse final de semana, porque estamos aproximando a festa do Purim, que é um mês de alegria, né? O mês de Adar. Nós até comentamos um pouquinho sobre isso ontem, né? Na Rainha Esther. Essa festa foi feita no livramento que Deus deu, no milagre do livramento do mês de Adar. Então, estabeleceu-se a festa do Purim para essa lembrança. Não cometamos mais o pecado que foi cometido em Babilônia. Porque o que aconteceu na Babilônia foi consequência de pecado. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que está a preparação lá. Olha ali, ó. Olha que interessante. Está lá a preparação da festa, do Shabat. Aqui é a área das mulheres. Tá vendo os passarinhos voando aqui? Olha aqui, ó. Tá vendo tanto? Tem um voando aqui, tem aqui. Olha lá. Eles vivem aí, viu, gente? É muito interessante. Aqui os homens e aqui as mulheres. Essas mesas aqui tem esses púlpitozinhos onde eles colocam os livros de oração, né? Então, isso aí é a preparação do Shabat. Daqui a pouco essa câmera vai ser desligada, porque no Shabat não se pode ter nenhuma... porque o que acontece é que o computador, a câmera, já começou a rodar lá, a câmera, o computador, como é que chama? Esse negócio de ligar a luz e apagar a luz, que eu não lembro mais o nome em português, aqui chama switch. Tudo isso, quando você toca, ou quando você está aqui de frente, ele está pegando a minha energia. Então, por isso é que desligado, porque eles querem que toda energia que venha para eles e que eles absorvam e que eles transmitam, sabe, receber e dar de volta, é a de Shabat, é a do Eterno. Por isso que todas as câmeras, eles não usam telefone, essas coisas assim, o que eu não acho certo, viu, gente? Não é que... Mas é a regra deles, então que fiquem com a regra deles. Mas é assim, tá lá a preparação. Nossa, um passarinho passou bem aqui em frente da câmera. Então tá, gente, vamos ao
capítulo 30 do livro do profeta Isaías. Vamos ver se vai ser um capítulo mais leve ou se vai ser um outro capítulo pesado, porque o título é bonito, mas você sabe que o profeta Jeremias é um profeta que não é, que no meio das profecias futuristas dele tem muita coisa triste também, né? Então, vamos ver o que o profeta Isaías o profeta Jeremias está dizendo sobre a restauração de Israel. Acho que eu estou com saudade de Isaías. Acho que eu estou com saudade de ler o livro de Isaías. Então vamos lá. A restauração de Israel é o título do capítulo, mas vamos ver o que ele está dizendo aqui, né? Porque com o profeta Jeremias nunca se sabe. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Assim diz o Senhor. Isso aqui, gente, foi depois de toda aquela confusão, de toda aquela coisa, da mensagem mandada para a Babilônia, da mensagem recebida da Babilônia e da morte daquele rapaz. Assim diz o Senhor Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que eu disse. Aqui o Senhor determinou e mandou que Jeremias escrevesse todas as coisas que o Eterno estava fazendo e falando para o povo. Futuro. Vem dias, diz o Senhor, em que farei tornar o exílio do meu povo Israel e Judá. Olha, gente, Israel e Judá. Israel estava desterrado há quase 200 anos. Ele já estava no exílio há quase 200 anos. Samaria já estava destruída há quase 200 anos. Vem dias, diz o Senhor, em que farei tornar o exílio do meu povo Israel e Judá. E tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais e a possuirão, diz o Senhor. Não é só Jeremias que fez essa promessa, não. Outros que nós já estudamos já fizeram essa promessa, me fizeram chorar até demais, né? Porque estou começando a perceber, nós estamos começando a perceber que essa profecia já está se cumprindo. Estas são estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai e vede, se um homem tem dores de parto, então por que vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aqui está dando à luz, e por que se tornaram macilentos todos os rostos? Eu não disse para vocês que com Jeremias não tem jeito? No meio da bênção, né, ele dá uma lapada. Com Jeremias não se espere somente profecias maravilhosas para o futuro, espera-se também realidades que irão acontecer, como aconteceu no desterro depois, no ano 70, com Roma, e depois, 2000 anos depois, com a Segunda Guerra Mundial, que trouxe Hitler ao poder e que fez com o judeu aquilo que foi feito. Se vocês viram algum dos filmes que foram feitos dessa época, dos centros de concentração de Hitler, você pode ver que todos os homens estavam macilentos. Com a mão aqui, para tentar manter em pé. Quer dizer, o Senhor está dizendo que vai restaurar Israel, mas antes dessa restauração, tudo isso iria acontecer. Entendeu? Ah, porque aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela. Naquele dia, sempre no futuro, gente, sempre um futuro distante,
Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei as tuas algemas, nunca mais se servirão dele os estranhos. Então, essa profecia ainda está para se cumprir. Ela ainda não se cumpriu. Antes dessa profecia se cumprir, todas essas outras aqui, ó, perguntai e vede se um homem tem dores de parto. Então, porque vejo cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz, e porque se tornaram macilentos todos os rostos. Aí, naquele dia, diz o Senhor, um futuro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei as tuas algemas. Nunca mais se servirão dele os estranhos. Antes, ele servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. De novo, a promessa de um rei vindo dos lombos, do DNA, né? Do rei Davi. Portanto, não temas, ó Jacó, meu servo, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel. Eu certamente te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu exílio. Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Deixa eu ver se eu acho um lenço, porque já estou eu debulhando em lágrimas. Porque isso ainda não aconteceu, gente. Isso ainda não aconteceu. Israel continua ainda sendo perseguido. E Jacó, todos os filhos de Jacó ainda não estão todos lá em Israel. Ai, Jesus. Eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Embora eu dê fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida e de todo não te terei por inocente. O Senhor sabe que Israel não é inocente como todas as outras nações não são inocentes. Mas o Senhor, como eu já disse várias vezes, tem uma agenda, tem um propósito, ele tem um programa, um projeto que ele tem que terminar. Por isso que Israel não foi exterminado e destruído como todas aquelas nações lá para trás. Nem Jacó e nem Ismael. Ismael continua também, gente. E o Egito continua também, sabe por quê? Porque o Senhor disse que o Egito era dele. O Senhor disse que o Egito é meu povo, o Egito é meu. E o Senhor tem um propósito com o Egito. Então o Egito também não foi exterminado. E ele não será exterminado, porque o propósito do Eterno é Egito, os filhos de Ismael e os filhos de Jacó. Versículo 12. Assim diz o Senhor, o teu ferimento é incurável. O Senhor, aqui, você está vendo como é que o profeta vai de uma bênção para um momento mais difícil? Primeiro aqui ele fala da restauração. Nos primeiros versículos do capítulo 30, ele fala da restauração, que ele vai restaurar Jacó e Israel. Depois ele fala de todo o sofrimento que antes dessa restauração vai acontecer. E depois ele fala que ele vai quebrar o jugo que foi colocado em cima de Israel e Jacó, de Israel e Judá. E ele vai levantar um rei, ainda dos lombos de Davi. Mas depois ele vem aqui com o livramento que ele tem que dar para o povo por causa de todo o sofrimento que esse povo passou durante todos esses 4.000 anos.
E no final ele disse, eu sou contigo para te livrar. Porque se ele está com Israel para livrar, é porque muita coisa ainda vai acontecer que vai precisar de livramento. Assim, aí vem o versículo 12. Assim diz o Senhor, o teu ferimento é incurável e a tua chaga não tem remédio. É preciso uma operação. Não há quem defenda a tua causa, não existe remédio para a tua ferida, não há cura para ti. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti. Porque te feri com ferida de inimigo e com castigo cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. Está vendo como o Senhor não tem por inocente o povo de Israel? Tanto é que ele destruiu o templo, gente, que era a alma, o coração do judeu. Por isso que ele diz que a tua ferida é incurável. Não tem como. Tem que derrubar, tem que destruir, tem que restaurar, tem que começar tudo de novo. E foi isso que o Senhor estava dizendo para eles. E é isso que o Senhor está dizendo para nós. Gente, não tem como você edificar uma casa sobre areia, ela vai cair. Não tem como você edificar a sua vida no pecado, na ignorância, na injustiça, roubando, traindo, traficando. Não tem como. O Senhor não abençoa. Essa casa que é construída em cima de ruínas, de maldade, de destruição, de vida de outros, não tem como subsistir. Se você constrói a sua casa em cima de mentira, em cima de lavagem de dinheiro, em cima de injustiça, em cima de traição, né? Aquela coisa de dar um jeitinho brasileiro, esse jeitinho brasileiro tem que acabar, gente, porque isso é contra o Senhor. Não existe isso. Isso como é que falei no Brasil? Todo mundo vive falando aí que o Brasil é um país de impunidade, que é um país de malandragem, né? Tem que acabar. Isso não é uma coisa justa, uma coisa honesta, decente, não existe isso. Não tem jeitinho para dar nas coisas. Ou elas são, ou elas não são. Versículo 15. Olha, vou repetir o versículo 14. Por que que o Senhor faz ruir essas coisas? Por que que as coisas não andam, assim, você dá 10 passos para frente e volta 5. Mais 10 e volta mais 10. Você está entendendo? É porque as coisas são feitas em cima de pecado. Pecado é tudo aquilo que não vai de encontro aos 10 mandamentos. Tudo que aquilo que vai contra os 10 mandamentos, ele é considerado pecado. Não é pecado contra o eterno, não, gente. É pecado contra você mesmo e pecado contra o seu irmão. Porque Deus não está nem aí se você tem um carro X, ou se você tem um carro Y, ou se você tem uma casa X ou uma casa Y. Isso não afeta em nada o domínio, o poder e o amor e a graça e a misericórdia do eterno. Nada. Mas prejudica o seu irmão. Prejudica você, a sua família. Isso é pecado. Pecado contra você mesmo, contra os seus irmãos, contra a terra. Aquele que vai lá e corta uma árvore sem necessidade, o que ele está fazendo? Ele está prejudicando o ambiente, ele está prejudicando o ar, porque a árvore ela é muito importante. Se não fosse árvore, não existia vida. Então, quando você agride a natureza, você também está cometendo um pecado contra a natureza, contra a mãe Gaia. Versículo 14 de novo. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti. Quer dizer, os amantes aqui que está falando eram os amiguinhos, como o Egito, como o Edom, como Moabe, aquele conchavo que Ezequias, que o rei Ezequias
Zedequias queria fazer com aquele. Lembra que ele veio os representantes dos reinos para tentarem fazer um conchavo com ele? Pois é, o profeta está dizendo aqui, ó, que os seus amantes, chamam eles de amantes. Não é nem de companheira, de amante mesmo. Então, os seus amantes se esqueceram de ti. Não estão nem aí para você mais. E não perguntam por ti, nem querem saber se você quer fazer um conchavo ou não. Já era. Porque te feri com ferida de inimigo. O Senhor está dizendo, o Senhor te feri, Israel. Eu te feri, Judá, com ferida de inimigo e com castigo cruel. Qual que era o castigo cruel? A destruição do templo. Por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. Qual que é o coração da sua vida? Israel e Judá era o templo, e o seu? Qual que vai ser a destruição cruel que o Senhor vai ter que fazer? Para fazer você voltar. De coração, gente. É de coração. Não adianta só de boca, só de ir na igreja, não adianta. Versículo 15. Porque gritas por causa do teu ferimento? Aí ela estava reclamando, né? Começou a gritar, começou a chorar. Quanto lamento tem até hoje pelo templo que até hoje não foi reconstruído. Quanto lamento, quanto grito, quanto choro que eles fazem. Eu mostrei para vocês agora, eles estão lá, ali, naquele muro. Porque esse muro era um muro, esse muro que eu mostrei para vocês, é um muro que cercava o templo, não é nem o muro do templo, gente, é o muro que cercava o templo. E esse lugar aqui fica bem de frente, onde era a frente do templo. E eles ficam lá, orando, chorando, gemendo, pela destruição do coração de Israel. Porque gritas por causa do teu ferimento? Tua dor não tem remédio. Por causa da grandeza da tua maldade, da multidão dos teus pecados, eu fiz essas coisas. Como é que o Senhor vai poder esquecer aquele altar que foi erguido a Baal? Como é que o Senhor vai poder esquecer as crianças que foram mortas naquele altar? Não tem como. Não tem como. Por isso que o Senhor diz, a tua ferida é incurável. O templo teria que ser destruído como foi e como está até hoje. Mas todos os que te devoram serão devorados. Aí lá vem a promessa de novo. Mas todos os que te devoraram serão devorados, e todos os teus adversários irão para o exílio. Os que te roubam serão roubados, todos os que te despojam entregarei ao saque. Mas te restaurarei a saúde. Gente, o Senhor restaura Israel. Não é porque Israel é bonzinho, não. É por causa do projeto dele. E ele não abre mão do projeto. Eu já falei para vocês que eu sou resiliente também assim, né? Que eu sou teimosa. Quando eu ponho um projeto na cabeça, eu faço ele até o fim. Eu vou chorando, gemendo, gritando, mas eu vou. E o Eterno também faz a mesma coisa. E eu quero copiar ele, então é assim. Mas aí, versículo 17, mas te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porque te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião. Porque ninguém já pergunta. Assim diz o Senhor, acabarei o exílio das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre as suas ruínas e o palácio permanecerá no seu devido lugar. Dele sairá o louvor e a voz de júbilo. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. O Senhor está dizendo, um dia isso vai acontecer. O Senhor vai restaurar. Dele sairá o louvor e a voz de júbilo,
multiplicá-los-ei e não serão diminuídos, glorificá-los-ei e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o seu rosto. Punirei a todos os seus opressores. Brasil, cuidado. Governo brasileiro, cuidado. O seu príncipe procederá deles, e o seu governador sairá do meio deles. Eu o farei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem é aquele que se empenhará em se chegar a mim, diz o Senhor. Ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Aqui é a promessa. Vai ter muito sofrimento, Israel. Vocês vão penar demais. Vão ficar ao ponto da ferida não ter cura. Mas eu vou curar vocês. E o que é que o Senhor fez agora? No final do século XX? Curou Israel. Trouxe ele de volta para a terra, mas foi o Senhor quem trouxe. Ele usou homens, claro, inclusive um brasileiro. Porque o Senhor tem servos, como você e como eu. E como servos, nós estamos aqui para servir o Senhor e para ajudar no cumprimento do projeto do Eterno. E eu já disse qual o projeto do Eterno. A terra é o lugar do trono do rei que tem um domínio sobre todos esses 40 e poucos planetas do nosso braço de Órion. E esse planetinha azul foi escolhido por ele para a capital do seu reinado. E esse é o projeto do Eterno. E não importa o que aconteça com os outros povos, esse povo, eles foram escolhidos como sacerdotes. Não é nem como governantes, etc. São sacerdotes, são os pastores, são os levitas que vão cantar. (23) A tempestade do Senhor e a sua indignação saiu. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que ele a tenha executado e até que tenha cumprido os seus desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Está entendendo agora? Passamos por uma história de 2.600 anos. Do dia que Jeremias escreveu isso, o Senhor dos Exércitos diz: Jeremias, escreve num livro, porque esse livro vai ser lido pela dona Miriam. Tô brincando, gente. Esse livro vai ser estudado daqui 2-3 mil anos. Então, Jeremias põe num livro a minha promessa. E nesse livro aqui, gente, só nesse capítulo, resume todo o projeto do Eterno. Todo o projeto do Eterno. O final desse capítulo 30 está dizendo: nos últimos dias entendereis isto. O profeta estava dizendo nos últimos dias para quem? Para o povo que estava morando naquela época? Não. Ele disse nos últimos dias. Ele estava escrevendo isso aqui, para mim e para você. Que você entenda o que o Eterno disse aqui. Fica cada dia maior a nossa responsabilidade espiritual. À medida que nós estudamos, ainda fica maior a nossa responsabilidade espiritual. Olha,
Nós não vamos ter a desculpa de dizer: Senhor, eu não sabia. Porque nós estamos estudando, estamos sabendo. Uma vez a minha filha, até a minha caçula, a Camila, ela disse: Mãe, às vezes é melhor a gente não saber, não conhecer as coisas. Então, eu tenho muito cuidado em passar certas informações para eles, porque quanto mais você sabe, mais responsável você é. E como a imaturidade deles ainda é um pouco grande por causa da idade, etc., né? Ela tem 34 anos. Então, a prioridade dela ainda está em educar, fazer carreira, educar os filhos, essa coisa, né? Ainda não está em procurar uma cura espiritual, né? Então, eu evito certas coisas, porque uma coisa eu aprendi com os judeus: tem a hora certa para tudo, tem a idade certa para tudo. Certas informações que os judeus dão, eles não dão para gente nova. Eles só dão depois dos 40 anos. Porque é quando você realmente começa a querer esse ligar aí, essa ligação com o Eterno. A minha filha Ana já começa nesse processo. Com ela eu já posso dividir algumas coisas. Não muitas, porque ela ainda não está preparada. Porque ela ainda está muito no flu-flu da vida. Mas vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê um bom dia no Brasil. Tchau, tchau.